A Gabi falou sobre perder tempo e tem muito essa questão, né, Karnal? Você sempre fala sobre o nosso tempo, só que o nosso tempo é diferente. O tempo de uma pessoa não é o mesmo tempo da outra. E às vezes essa pressão por ter que tomar uma decisão para seguir o tempo que todo mundo diz que é o tempo correto, muitas vezes você pode tomar uma decisão que não é o que você quer, enfim. O que vai ser para o resto da vida é a necessidade de aprender. Então, não é necessário pensar em um curso. Como a Gabi lembrou, ela estudou Direito, está aqui apresentando, mas o curso de Direito dela é base para quase tudo que ela fala. Eu estudei História, eu estudei muita coisa que eu não utilizo diretamente nas minhas funções hoje. Então, o mundo é muito surpreendente. Vamos lembrar o Steve Jobs que dizia, não terminei a faculdade, mas fiz um curso de caligrafia. O que caligrafia pode ajudar alguém? Todos os tipos do computador dele dialogaram com esse curso. Napoleão foi um tenente que estudou logística e balística de canhões no século XVIII. A inovação do general Napoleão foi o uso de canhões. Então, sempre o conhecimento é muito importante, ele é fundamental, ele ensina método. Eu estudei 12 anos de piano. Isso não me ajuda a ser hoje um escritor ou um apresentador, mas a ordem que o piano me deu, o método, a concentração, isso é fundamental. Então, tudo isso a gente não sabe o que vai ser útil no futuro, mas continuar aprendendo sempre, isso é fundamental. Não temos mais aquela figura que foi a geração do meu pai, que entrou no curso de Direito, se formou em Direito e pronto, a vida estava garantida. Hoje nós precisamos de um filósofo que vai trabalhar numa empresa de computação, decidir o que é inteligência artificial. Precisamos de um médico que faça administração para dirigir um hospital. Precisamos de um advogado que faça ecologia para trabalhar com direito ambiental. Essas questões são muito surpreendentes hoje. Bom, um programa que fala sobre isso precisa de histórias. Histórias para inspirar a gente. Lembrando que vocês sempre participam com a gente na hashtag CNN Brasil Tonight. Acompanha a gente em todas as nossas redes sociais. Vamos agora conhecer a história do Bruno Minervino. Ele sempre sonhou em ser piloto de avião, mas antes ele trabalhou em outras áreas. Olha só. Eu tive sorte porque desde muito cedo eu sempre soube o que eu queria fazer. Eu sempre soube que eu queria ser piloto. Eu sempre quis voar. A aviação sempre foi algo que me fascinava. Mas a formação de piloto no Brasil é muito cara e minha família não tinha dinheiro. Então, com 15 anos, eu tive meu primeiro emprego numa loja de computadores perto de casa. Então, eu montava computadores, fazia suporte técnico, eu configurava. Logo em seguida, eu passei para uma área totalmente nova, para publicidade online. E foi quando eu tive finalmente tempo e dinheiro para poder me formar como piloto. Então, eu ia me formar como piloto nem que fosse por um hobby. Uma semana que para mim foi muito marcante. Uma multinacional americana estava abrindo a sua filial no Brasil, de uma rede de mídia, de uma rede social que é muito grande até hoje. Eles estavam procurando uma vaga de gerente de operações e me convidaram para fazer parte do processo seletivo. E alguns dias depois me chamaram para fazer parte do processo seletivo de copiloto de jato num táxi aéreo de São Paulo. Então era uma escolha entre a consolidação da minha carreira ou um salto no escuro para algo que eu sempre quis fazer. Um mentor que eu tinha nessa multinacional que eu trabalhava, ele um dia me disse o que eu ficaria pensando se eu não aceitasse ser piloto. Será que isso ia me perseguir para sempre? Como que seria? E meu coração dizia que eu tinha que ir. Então eu sempre ia me perguntar o que teria sido a minha vida se eu não tivesse sido piloto. E meu coração estava mandando eu largar isso tudo em prol de uma paixão que eu sempre tive. E eu mudei. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, pois hoje eu tenho uma profissão que eu amo fazer. Por mais que eu gostasse de fazer o que eu fazia na publicidade online, minha paixão era outra. Eu achei muito interessante a fala do Bruno, eu anotei aqui um trecho. Ele diz que, enfim, diante das duas possibilidades, ele tinha de um lado a consolidação de uma carreira e de outro um salto no escuro para aquilo que eu sempre quis fazer. Será que esse salto no escuro? Ou será que o salto no escuro, eu entendo o sentido da frase dele, eu sei qual é essa sensação de eu vou trocar o certo pelo incerto. Mas nesse caso seria a consolidação de algo que ele não queria. Isso é viver no escuro. Consolidar algo que não te faz feliz é estar no escuro. Buscar, se você sabe, eu falei outro dia aqui sobre aquilo que nos faz vibrar. Se algo te mostra que a tua satisfação está no desenvolvimento de outra carreira ou está no aprendizado de outro assunto,
esse caminho não é escuro. Ele é claro, porque encontrar aquilo que a gente quer, o que nos faz vibrar, é talvez a coisa mais difícil das nossas existências. Então, nesse caminho tem clareza. O escuro, a dúvida, a insegurança deve estar atrelada a ficar preso por uma vida toda numa existência que a gente não gosta. E dá para perceber, né, ouvindo o Bruno falar, como ele está feliz, como ele, enfim, sabe que ele tomou o caminho que ele acha que é certo para ele. E ele fala ali, eu queria me formar piloto mesmo se fosse um hobby. Então, muitas vezes a gente acha que, eu preciso seguir a carreira. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, mas mesmo como hobby, aquilo já traria uma certa satisfação para ele. E é sempre bom falar da coragem que essas pessoas têm em optar pelo incerto, né? Porque a gente sabe que quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente não está falando só sobre satisfação, a gente está falando sobre condição financeira, a gente está falando sobre, muitas vezes, sustentar outras pessoas. Então, precisa de coragem também para optar pelo incerto. Precisa. Os espaços de liberdade, de escolha dos indivíduos é muitíssimo diferente, principalmente numa sociedade tão desigual quanto o Brasil. Mas eu vou fazer uma observação que me ajudou, porque fizeram a mim, quando eu estava pensando na minha transição de carreira. Tudo é incerto. A sua permanência no trabalho que você tem hoje também é incerta, porque a gente não controla a eventualidade. Hoje você tem um trabalho, amanhã você pode ser mandado embora. E aí você pode ter deixado escapar a oportunidade de direcionar a sua vida para aquilo que você quer. Então, é claro que a gente sempre tem que materialmente proporcionar a condição para a gente conseguir sustentar essa mudança de carreira. E eu entendo que isso é mais difícil para uns e menos difícil para outros. Não ignoro essa diferença de possibilidades. Mas tudo é incerto. A gente não tem controle sobre a nossa vida. Por mais que a gente queira acreditar que tem. Realmente. Gostei desse ponto de vista. Essa pessoa foi muito sábia.